Ora então, sejam muito bem-vindos mais uma vez e mais uma semana às Escolhas do Metro. Eu sei que eu tenho andado um bocadinho desaparecido, já lá vai umas belas semanas que não postava nenhum vídeo, mas tive pela frente alguns desafios pessoais, profissionais, inclusive de saúde. E então, agora que eles estão a começar a ficar um pouco mais resolvidos, voltamos então aos vídeos, porque como costuma dizer o filósofo, parar é morrer. O tema desta semana, e vou já saltar para ele diretamente, tem a ver um pouco com os perfis de vinho e as opções que algumas herdades ou adegas, como lhes quisermos chamar, as opções que elas tomam para seguir esses caminhos. Normalmente nós, quando temos ideia de uma herdade ou de uma produtora de vinhos, tem ali a terra, depois tem uma adega perto da terra, onde eles fazem com os laboratórios todas as experiências, todos os processos, os blends, as fermentações, os estágios, essas coisas todos esses processos que nos trazem às garrafas este maravilhoso néctar que todos nós adoramos. Normalmente nós vislumbramos uma coisa assim, portanto é uma herdade, tem vários tipos de uva, dependendo do solo e da região em que estão inseridas, para depois pertencer às regiões vitivinícolas, e depois tem vários tipos de uva, tem uva de vinhas mais antigas, uvas mais nobres, menos nobres, para fazer uns blends de branco, uns blends de tinto, ou seja, estas possibilidades quase infinitas que podem haver. E o mais normal a ver em vários tipos de adegas ou herdades é um vinho mais para gama de entrada, ou seja, muitas vezes é usado também nos restaurantes como o vinho da casa, o vinho de gama de entrada, às vezes também são usadas boxes para espetir esse vinho, é um vinho de maior produção, ou seja, com menos interferência, um vinho com menos, raramente tem estágio, ou seja, é um vinho mais corrente. Depois, entretanto, umas vinhas um bocadinho mais bem cuidadas já dão se calhar uma gama um bocadinho ali intermédia, a seguir segue-se as reservas, depois as colheitas selecionadas, enfim, e vai subindo por aí a qualidade. Depois também é usado vários tipos de blends, vários tipos de vinhas velhas, estas opções ou outras. Tudo isto é que vai gerar então o tipo de perfil que nós queremos para os nossos vinhos. Muitas das vezes as pessoas, por exemplo, no caso de exemplos grandes, como por exemplo a Casa Ferreirinha, não é? Que a gente conhece, o topo de gama, a Barca Velha, também aquelas colheitas especiais e outros tipos de gamas altas da Casa Ferreirinha, mas depois temos também um vinho que todos nós conhecemos, que está por todo lado no mercado, que é o Esteva, e já o Papa Figos, inclusive, e depois também já os Vinhas Grandes e os Calabrigas, ou seja, já temos aqui uma série de gamas, ou seja, de etapas, de tipo de vinhos, que cada um tem o seu tipo de vinificação, o seu tipo de blend de uvas, o seu tipo de processos para fazer aquele tipo de vinho. Ora bem, muitas das vezes as pessoas, eu também já referi aqui em vídeos, não se apercebem que é preciso vender muito Esteva e muito Papa Figos para depois conseguir produzir o Barca Velha, porque o Barca Velha é um vinho muito, muito dispendioso de produzir. E depois também tem que se perceber, não é, que são companhias que têm largos hectares de vinha ao seu encargo para poder fazer então estas quantidades de vinho e manter o desafio de conseguir ter sempre um nível muito aceitável e um nome no mercado que depois acaba por resultar no êxito de compras de todas as suas gamas. O que tem ocorrido também cada vez mais é muitas das vezes os produtores tomarem decisões ou fazerem opções, por exemplo, se algumas partes dos terrenos, dos hectares que têm vinha, se não lhes interessar fazer gamas altas, por exemplo, podem vender as uvas de melhor qualidade a outros produtores vizinhos com quem já tenham parcerias, ou vice-versa. Se não estão interessados em fazer vinhos de gamas mais baixas, não por uma questão só por uma questão de inserção no mercado, só por uma questão de marketing, não querem se dar esse trabalho, não querem entrar no jogo dos supermercados, não querem procurar restaurantes para usá-lo como vinho da casa, ou seja, não têm interesse e vendem essas uvas, ou mesmo o próprio vinho, para depois fazer blends a outras companhias. Portanto, aqui as opções são infinitas. Portanto, nem sempre há aqui uma regra, um paradigma que uma casa como, por exemplo, sei lá, a de Borba, tenha que ter um Borba normal, um Borba Premium, um Borba Reserva, um Borba Colheita dos Sócios, ou por aí em cima, ou seja, que tenha que haver sempre uma mesma estrutura. Por vezes há casas que optam por ter ou só gamas baixas, e não quer dizer que eles não produzam uvas de qualidade, podem ou não optar por estar no mercado nesse segmento, ou podem até fazê-lo e vender, por exemplo, só para o estrangeiro, como também há algumas firmas que o fazem, ou então optar só pelas gamas altas, e se é que têm algumas vinhas nos seus hectares
que não interessam àquele tipo de projetos que estão a desenvolver no momento, podem ceder, vender, fazer permutas, enfim, há aqui um sem fim de opções. Portanto, esta semana o tema era um bocadinho os perfis de vinho e lembrando sempre que o vinho bom é o vinho que nos agrada. Um vinho não tem que ser caro para ser bom, existem excelentes vinhos com ótimas relações de qualidade-preço, já chamámos o alerta para aquelas produções, para aquelas promoções, digo, um bocadinho fictícias, portanto, o vinho bom é um que nos agrada, não tem que ser caro, mas também temos que saber que um bom vinho ou um grande vinho, para que possa ter alguma qualidade, também vai ter que ter um preço justo. Ora então, e a nossa sugestão então para esta semana vai para este Quinta da Vacaria Douro Reserva 2019. Aqui neste caso a Quinta da Vacaria, naquele âmbito que nós falávamos, normalmente só produz vinhos do Porto e vinhos tranquilos, ou seja, vinhos suaves, sem ser com adição de álcool, não são vinhos fortificados, de gamas médias ou gamas superiores. No caso da Quinta da Vacaria, ela fica ali situada no Baixo Corgo, na região do Peso da Régua, e as vinhas, quase todas elas, possuem mais de 35 anos, no que diz respeito aqui às vinhas que produziram este Quinta da Vacaria. A exposição é Nascente Sul, que também vamos fazer um vídeo sobre aqui este tipo da exposição das vinhas, que também tem um peso determinante para o seu amadurecimento e crescimento e etc. E o solo desta região, como é normalmente conhecido aqui o do Douro, é o solo de xisto. Portanto, é um projeto bastante interessante este da Quinta da Vacaria, que eu tive o prazer de provar esta semana. No que diz respeito às castas deste Quinta da Vacaria, contamos então com a conhecidíssima Touriga Nacional e também Nobre no Douro e a Touriga Francesa. Contamos também ainda com uma parte de vinhas velhas. Já falámos aqui das vinhas velhas e a sua influência nos blends ou ao solo. As vinhas velhas, é ali um talhão onde temos ali algumas vinhas velhas, já se sabe mais ou menos que castas é que lá estão, mas aquela combinação de blends, que não está especificada em percentagem nem nada, origina um tipo de vinho que depois é feito o blend com esta Touriga Francesa e com esta Touriga Nacional e que dá então aqui este Quinta da Vacaria. Neste caso, eles começam a fermentação em lagar de cimento, passando depois, a posterior, ainda sem a fermentação estar terminada, para os balseiros de carvalho francês, onde terminou a sua fermentação, onde posteriormente é também filtrado e ocorre então naturalmente e muito devagar a fermentação malolática, e aí permanece durante 14 a 16 meses de estágio, então saindo depois para ser engarrafado, ficando também aqui algum tempo para estabilizar e ganhar alguma complexidade e depois então sai para o mercado. No caso aqui deste 2019 ele saiu para o mercado em 2021, portanto o que acontece, portanto, todo este processo durou aqui à volta de 2 anos, contámos ali com os 14 a 16 meses de estágio, portanto fica ali mais à volta de 6 meses, mais coisa menos coisa, também garrafa, a ganhar alguma estabilidade e estrutura. Portanto, este Quinta da Vacaria conta então aqui com estes processos e revelou-se aqui uma bela surpresa. Não foi um amor à primeira vista, ou seja, as primeiras vezes que eu provei parece que não compreendi bem, talvez também não estivesse à temperatura ideal, que já falámos aqui sobre isto, talvez também não tivesse o acompanhamento certo para este Quinta da Vacaria, mas mais tarde acabei por gostar muito deste projeto e de descobrir uma complexidade e uma concentração de sabores muito interessante neste vinho. Como podem ver aqui, a sua cor é aqui um rubi, já com alguns laivos de violeta. É um vinho, como podem ver então, aqui pela cor, é uma cor rubi com já alguns laivos de violeta, ou seja, é um vinho com uma concentração de sabores fantásticos, conforme eu vos disse, isto não foi amor à primeira vista. A primeira vez eu achei que ele era, não sei, parecia-me ter algum desequilíbrio ou ter potência a mais. Ele tem 14 graus e meio, não é o álcool, depois eu acabei por entender melhor este vinho. Por vezes não é a primeira nem a segunda vez que nós conseguimos, porque eu já tinha provado este vinho algumas vezes e achava sempre para o segmento dele
que deveria ter um perfil diferente, ou seja, deveria ter umas características diferentes, mas não, ele tem muita personalidade, eu gostei muito aqui da personalidade deste Quinta da Vacaria. Ele revela aqui uns tons de fruta vermelha, de framboesas muito presentes, também já muito concentradas, já não vou dizer em compota, mas já a caminho disso, que alguns frutos silvestres bastante carregados. Tem também aquele vegetal da esteva, também característico ali da sua zona e das castas da Touriga nacional e da Touriga francesa. Portanto, fiquei muito... É também muito notório a sua interação com a madeira, e o interessante disto é porque, enquanto em alguns vinhos a gente diz de calibre superior, que já são muito suaves, não. Este Quinta da Vacaria não é de todo um vinho suave, é um vinho que tem muita força, muita pujança, muita intensidade. Eu acho que ele pode ganhar imenso em garrafa, ou seja, a ponto para, às vezes, para uns 10 ou 15 anos em garrafa. Eu penso que ele é bem desenhado para esse efeito, mas também num consumo imediato, com uns assados de intensidade igual. Eu acho que ele pode-se revelar uma grande escolha. É um vinho de gama média alta, é um vinho que levou algum tempo eu mastigá-lo. É um vinho que tem bastante corpo, tem um equilíbrio de acidez, mas tudo nos pontos altos, ou seja, enquanto a gente às vezes diz que é um vinho suave e equilibrado, e às vezes o adjetivo equilibrado põe-nos para baixo, este Quinta da Vacaria não, é quase tudo lá em cima. Ele é forte, ele é ousado, ele tem caráter, tem corpo, ou seja, o Quinta da Vacaria tem aqui uma explosão de sabores e de intensidades que, se não estivermos preparados ao princípio, podemos até atribuir algumas notas de desequilíbrio, mas na minha opinião acabei por ficar espantado à terceira ou quarta prova que fiz, e então decidi fazer este vídeo e trazer-vos aqui este belo espécime do Douro, desculpem, que prova um bocadinho que algumas casas fazem projetos de segmentos um bocadinho mais altos, e a Quinta da Vacaria dedicou-se a fazer agora mais aos segmentos altos, e acho que foi uma excelente escolha para este vinho. Muito obrigado por estarem desse lado. É muito bom estar outra vez a voltar a fazer aqui os nossos vídeos, e vimos então em breve para mais um vídeo das escolhas do Metro. Até já!